Shalom, shalom, queridos. Shalom aí, alguns irmãos já chegando, vá compartilhando. Aleluia, aleluia, oh aleluia, glória ao Eterno, aleluia, 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 Espírito de Deus. Shalom, queridos, vá compartilhando aí essa live. Aqueles que vão entrando, vá compartilhando aí conosco, vá compartilhando com seus amigos, nos grupos do WhatsApp, nos grupos aí de Facebook, porque hoje nós temos uma live com um tema sugestivo, um tema bastante controverso, mas nós precisamos falar, profetas ou reveladores. Hoje nós estaremos expressando um pouco, hoje nós estaremos falando um pouco sobre esse tema sugestivo, profetas ou reveladores. Vá compartilhando com seus amigos, com seus parentes, com os pastores, com os líderes. Nós estaremos hoje esclarecendo algumas dúvidas sobre o ministério profético e também a diferença do ministério profético para os reveladores que nós temos nos dias de hoje. Na verdade, hoje eu vou dar uma chave aqui, né? Nosso irmão Paulo Miranda já entrou aí, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos liberar uma chave para como você discernir o profeta do adivinhador, do revelador, né? do fraudulento. Nós estamos aqui com um propósito, nós estamos aqui unidos num propósito maior, que é revelar o reino de Deus às pessoas, manifestar o reino de Deus, instruir na verdade. Então, querido, vá compartilhando, máximo de pessoas, vamos fazer essa live aí, atingir o máximo de pessoas que puder, para a gente começar a falar, vá compartilhando, vá marcando alguém, compartilhe nos grupos, amém? Vá compartilhando aí, vá compartilhando, porque hoje nós vamos esclarecer muitas dúvidas a respeito do ministério profético. Será que o ministério profético é isso que as pessoas vendem na internet? De revelações ou de grandes revelações? Será que é realmente isso? Eu quero esclarecer. Pela graça que Deus tem nos dado, né, pelo conhecimento. A Bíblia diz que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Não é o diabo que tem poder para destruir o crente, não. O povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. E a Bíblia, ela é bem clara quando diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Livro de Abacuque. Livro de Abacuque vai expressar isso, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E algumas pessoas precisam conhecer a glória de Deus. Ouve falar da glória de Deus, mas não conhece a glória de Deus. Ouve falar da manifestação de Deus, mas não conhece a manifestação de Deus. Está compartilhando, está compartilhando. Eu já vou estar aqui, que eu vou ser bem breve nessa live, mas conforme nós estivermos falando sobre o ministério profético, nós falando sobre níveis de profecia, nós estamos falando sobre ministério, sobre os níveis da profecia, e nós estamos falando aqui, desmascarando a pilantragem de alguns, né? Vá compartilhando aí, vá compartilhando, compartilhe essa live. No final nós estaremos orando, porque nós ainda cremos que Deus se manifesta, que Deus faz, que Deus se move. Compartilha o máximo de pessoas que você puder. Compartilha aí nos grupos, compartilha. Estou aqui com o pastor Mateus, vá compartilhando, faz essa live viralizar aí, faz ela viralizar, compartilha com pastores. Eu gostaria que você compartilhasse essa live com pastores, pastores de igreja, líderes de igreja, né? Deveriam escutar essa live, deveriam ver essa live,
né? Eu acho que, não sei se o apóstolo Jaime está ao vivo aí, de repente participar dessa live conosco, mas eu quero, nós estaremos falando, nós estaremos esclarecendo sobre o ministério profético e nós estaremos desmascarando esses reveladores desses dias, né? Porque hoje existem muitos reveladores dizendo que são profetas de Deus. Nós vamos falar sobre esse tipo de coisa, sobre essas técnicas levianas, fraudulentas. Amém, queridos? Tem muitos reveladores. Eu não gosto, e já quero deixar de antemão, eu sou doido pela presença de Deus, eu sou apaixonado pela glória de Deus. Eu creio nas revelações, no manto, no mistério, eu creio no poder, eu creio que Deus faz. Nós temos visto milagres extraordinários. Há muitos homens e mulheres de Deus usados de uma maneira estrondosa, de uma maneira poderosa. Mas no meio de tudo isso, há pessoas fraudulentas, pessoas levianas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós vamos tudo pela Bíblia. Nós estaremos aqui falando pela Bíblia. Eu quero desmascarar. Eu não vou citar nome porque Facebook dá processo. Mas conforme eu for falar das características dos reveladores, você vai identificar os reveladores. Você vai identificar os reveladores. Porque os reveladores, eles são falsos. Eles servem a Satanás. Mas existem os homens e mulheres de Deus. Por incrível que pareça, algumas pessoas preferem procurar os reveladores. Eu quero dar mais uns minutinhos. Louvar a Deus pelo apóstolo Jaime, meu irmão, né? Temos uma aliança. Alguns irmãos já estão entrando. E de repente, daqui um pouco, Jaime, fica aí ligado que nós estaremos aí, né, te chamando para participar conosco aí. Eu quero falar, queridos, nós estaremos aí, quem tiver dúvida pode botar a pergunta que eu respondo ao vivo. Conosco não tem esse negócio, tá? E nós estaremos, eu quero embasar, eu acho que eu já vou começar, pastor Mateus. Eu já vou começar, cadê o papel que eu anotei? Opa, querido, ainda bem que nós temos um auxiliar aqui, né? Nós temos um auxiliar aqui conosco. Queridos, eu quero embasar aquilo que estaremos falando. Eu quero começar com um texto, tá? No livro do profeta Jeremias, no capítulo de... Me ajude aí, pastor Mateus. Capítulo 5, versículo 31. Enquanto ele vai achando, ele está nos auxiliando, você pode ler em casa, porque precisa ter a base do que nós vamos falar, tá? Precisa ter a base. Capítulo 5, versículo 31 diz assim: os profetas profetizam falsamente, e o sacerdote dominam de mãos dadas com eles, e o que deseja o povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao fim? Olha só o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que os profetas, ou aqueles que se dizem profetas, profetizam falsamente. Profetizam falsamente. Ou seja, não são profetas. É alguém que adivinha, alguém que se diz profeta, alguém que revela. Não, a Bíblia está dizendo que profetizam falsamente. E o problema não é os camaradas profetizar falsamente, como diz Jeremias no capítulo 5, versículo 31. O problema é que os sacerdotes de hoje caminham de mão dadas com esses pilantras. Para quê? Para manipular. Para quê? Para defraudar, roubar, acorrentar o povo vendado. Porque esses sacerdotes, eles não explicam a verdade. Eles não revelam a verdade. Eles manipulam, são manipuladores. A Bíblia vai dizer na carta aos Romanos que eles, conhecendo a verdade, eles detêm a verdade. Eles pegam e trocam a glória de Deus. Eles detêm a verdade, conhecendo a verdade. Há juízo para eles. Mas tem muito sacerdote que está aliançado com esses adivinhos e reveladores. Queridos,
Antes de eu falar, eu queria, nesse momento, explicar algo sobre o que é ser profeta. Porque hoje vivemos uma época que todo mundo é profeta. Eu tenho o dom de profecia. Queridos, ter o dom de profecia não te faz profeta. Eu vou falar nesse momento 3 níveis de profecia. 3 níveis. Para embasar, por que eu vou falar dos 3 níveis? Para embasar o que eu vou falar, tá? Nós vamos exemplificar profetas e adivinhadores, para me desmascarar essa sem-vergonhice que está tendo aí. Primeiro nível de profecia está lá no capítulo 19 e no versículo de número 10, tá? Capítulo 19, versículo de número 10 do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse vai dizer que o espírito de profecia, ele se manifesta para dar testemunho de Cristo. Ou seja, esse espírito de profecia, o espírito profético se movendo no ambiente, não é mérito de santidade, não é mérito de homens. Esse espírito se movendo, ele se manifesta para dar testemunho de Cristo. Então, em um ambiente onde o espírito de profecia se manifesta, todos podem profetizar sem ser profetas. Eu me lembro que há uns anos atrás, quando me converti numa igreja muito pentecostal, eu me lembro que algumas pessoas oriundas daquela igreja falavam assim: eu tenho o dom de profecia. Nós já vamos falar do dom daqui a pouquinho. Eu tenho o dom de profecia, mas eu só profetizo quando Deus toma a igreja. Não. Então, se tu só profetiza quando Deus toma a igreja com o espírito profético, então você não tem o dom. Porque quando Deus toma o ambiente, todos podem profetizar. Isso acontece como? Eu quero uma base bíblica, apóstolo, que quando o espírito profético se manifesta, todos podem profetizar. Queridos, nós temos lá onde a Bíblia vai falar sobre Moisés, quando ele foi transferir a unção que estava sobre a vida dele ali, ativando alguns homens, porque ele recebeu o conselho do seu sogro. Deus disse assim: eu vou tirar de ti e vou pôr neles. Começou gente com esse espírito profético profetizar ali, e até aqueles que estavam fora do arraial, porque o espírito profético se manifestou. Mas isso não fez deles profetas. Eu quero que os irmãos entendam que a Bíblia vai dizer que Saul, ele foi rejeitado por Deus. Ele reinou 1 ano na presença de Deus e 39 anos desviado. Em determinado momento, a Bíblia vai dizer que Davi, fugindo de Saul, ele entra no templo. E ele procura uma espada, e está lá a espada do gigante filisteu. O sacerdote Abitar dá para ele. E de repente, Saul está ali, e os soldados de Saul estão ali para matar os pastores, matar Davi. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o Espírito desce sobre Saul, que era endemoniado, que descia sobre ele um espírito perturbador. E a Bíblia diz que nesse momento, Saul profetizou junto com os soldados. Para quê? Para dar livramento a Davi. Mas Saul não tinha unção de profeta. Os soldados não eram ungidos a profeta. Mas naquele momento, o espírito profético se manifestou. Para quê? Para que houvesse um livramento a Davi. Para manifestar que Deus estava dando livramento. É Bíblia, vai lá ler o contexto bíblico. Então eu quero que você entenda que quando há uma grande manifestação na igreja, qualquer um profetiza. As crianças profetizam, os velhos, os anciões, não vou usar essa palavra velho, mas os anciões, os jovens, as mulheres, os homens. Deus pode usar quem Ele quiser no ambiente que o espírito profético está se movendo. É para dar testemunho de Cristo. Então isso não te faz profeta. Quando o espírito de profecia se manifesta, qualquer um profetiza sem ser profeta. Então não é porque eu profetizei, quando o espírito se moveu, que me fez um profeta. Amém? Eu acredito que nós já estamos esclarecendo sobre isso. Agora, o segundo nível de profecia, a Bíblia vai dizer
que o segundo nível de profecia é o dom de profecia. Olha, eu posso ter o dom de profecia e não ser um profeta. Eu tenho dom, mas não sou profeta. Eu tenho dom para profetizar. Porque ser profeta não é dom, é ministério. Nós vamos falar sobre o ministério profético. Nós precisamos entender que o dom de profecia, ele é um dom. E dom é dado de forma irrevogável. Eu quero que você entenda. Ter um dom não te faz ser um profeta. Tem muitas pessoas que se dizem profeta, eu tenho dom de profecia, e só profetizam juízo, profetizam morte. Se o camarada diz que tem o dom de profecia, e diz assim, começa a profetizar juízo e morte, advertência, esse profeta que tem o dom de profecia, ele está contrário à Bíblia, ele não é um profeta. O que ele é, apóstolo? Ele é alguém que tem um dom e não entendeu o dom. A Bíblia diz que o dom de profecia, lembra que nós estamos falando dos 3 níveis da profecia antes de nós falarmos sobre os reveladores. Então o segundo nível da profecia é o dom profético, ou melhor, o dom de profecia. Que a Bíblia vai dizer que esse dom ele serve para 3 coisas simples, 3 coisas. E é pela má interpretação que as pessoas fazem coisas erradas. A Bíblia diz... 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 3, vai dizer que o dom de profecia, ele serve para edificar, para exortar e para consolar. Edificar é solidificar, estruturar. Agora, exortar não tem nada a ver com malhar, sabe os profetas? Eu vou exortar porque Deus mandou. Dicionário bíblico e o Aurélio vai dizer o que? Exortar, tá? Exortar quer dizer levantar, animar. Isso é exortar. Exortar não é julgar, não é sentar no sarrafo como algumas pessoas que não conhecem a Bíblia, nem o português, tá? Exortar é animar, levantar animosamente. Isso é exortar e consolar. Então o dom de profecia que você recebe, ele tem que ser usado para essas 3 coisas. Ele tem que edificar, porque o propósito do dom de profecia é edificar, é exortar, animar e consolar o coração que deve estar triste, angustiado, deprimido, machucado. Essas 3 funções estão incluídas no dom de profecia. Eu quero que você entenda, querido. Então aquele que diz, eu tenho dom e eu vou mandar uma palavra para ele, eu vou exortar ele. Não, exortar não é xingar, exortar não é botar o cara no inferno, negativo. Exortar é animar o camarada. Eu vou contar um testemunho rápido. Há muitos anos atrás, quando eu congregava na Assembleia de Deus, congregação americana, isso, muitos anos atrás na cidade de Alvorada, havia um congresso de jovens e tinha um jovem lá que ele era muito sem vergonha. Uma juventude com 42 jovens. Mas tinha um lá que ele cantava, regia o coral, ele era perturbado mesmo, mas ele cantava, pregava, regia o coral e fazia de tudo um pouco. E a gente sabia da carnalidade dele e dos pecados que ele cometia. Em determinado momento veio um pastor, hoje é pastor, muito usado da mão de Deus, eu respeito muito, porque ele flui muito no dom da palavra do conhecimento, né? O pastor Luiz Carlos Rosa, da cidade de Alvorada, não sei, se não me engano agora ele é vice-presidente da Zona Leste, mas naquela noite, eu era novo convertido, naquela noite eu orei, eu jejuei uma campanha, eu queria que Deus falasse comigo. E eu me lembro que na época ele se vira, esse rapaz estava no coral, e ele se vira e ele libera uma palavra para aquele jovem, dizendo que Deus amava ele, que Deus era com ele, que não era para ele desistir e tal. Eu disse... Esse camarada, eu falei na época, esse camarada é um falso profeta. Porque Deus conhece toda a vida leviana que esse jovem tem, e eu estou aqui numa santidade, e Deus não fala comigo, falou com ele. Eu saí muito bravo daquele culto, mas graças a Deus eu tive um pastor como o Jair Pereira, que ele chegou para mim e disse assim, irmão Gabriel, quando eu disse, eu não aceito, eu estou revoltado, esse homem não é homem de Deus para pensar essas coisas. Mas naquela sabedoria dele, ele disse algo, nunca mais me esqueci. Ele disse assim, Deus não falou contigo, né? Eu disse, não. Ele perguntou para mim, tu vai se desviar? Eu disse para ele, não, lógico que não, eu busco a Deus, eu estou firme. Ele disse, então,
Mas para aquele jovem era o último culto dele. Se Deus não usasse o pregador para falar com ele, ele não entraria mais, ele não estaria mais na igreja. Deus, ele não quer que ninguém se perca, por isso naquele momento a profecia veio animar, veio consolar, veio alegrar o coração dele. Então nós precisamos entender. Então algumas coisas nós vamos aprendendo com o decorrer da caminhada. Então o dom de profecia, o dom, eu estou falando, primeiro eu falei do espírito de profecia, que é para dar testemunho, agora nós estamos falando do dom. O dom de profecia ele serve para edificar, consolar e exortar. Essas três coisas. Mas agora, apóstolo, qual é o outro nível da profecia? O outro nível da profecia, queridos, o outro nível da profecia. Agora sim, o ministério profético. Que a Bíblia diz, tá? Olha só, a Bíblia diz em Efésios 4:12, vai dizer que Deus, ele deu presente à igreja para um propósito, tá? Diz que ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele deu esse presente para a igreja. Para quê? Para a edificação da igreja. Tá? O propósito do ministério é para a edificação da igreja, não é para usar em benefício próprio, como alguns usam. Então, se o meu ministério profético, ou apostólico, ou pastoral, ou evangelístico, ou de ensino, ele não serve o propósito, então eu estou fora. Se ele não está edificando a igreja, ele não está no propósito, então não serve de nada ser chamado de apóstolo, de profeta, sei lá o que for. Tem uns que são semi-querubim, agora inventaram uma outra classe aí, né? Eu estou falando de 5 ministérios bíblicos, mas eles inventaram a unção de levita, eles voltaram para a lei levítica, né? Quando quer ver, quando diz assim, ó, o levita, não, querido, não existe levita na igreja. Levita é tribo de Levi. Músico é músico, cantor é cantor, tá? Adorador, ok, beleza. Mas levita tem que estar debaixo da lei levítica. É uma tribo, não tem nada a ver com o ministério. Então não existe o ministério de levita. Eu respeito as opiniões, mas tem que mostrar argumento bíblico. Levita, é da tribo de Levi. Então, da tribo de Levi, os que limpavam o banheiro, os que tocavam eram levita, os que pregavam eram todo mundo que servia o templo era levita. Não é só o que toca. Então vamos desmistificar já isso aqui e vamos voltar para o contexto. Queridos, o ministério profético vai dizer, 1 Coríntios 12:28, eu estou falando muito rápido, né, pastor Mateus? Não está me acompanhando. 1 Coríntios 12:28 diz que primeiro Deus colocou na igreja, em primeiro lugar apóstolo, em segundo lugar profeta. Então nós precisamos entender que um profeta, ministério profético, ele tem que direcionar a igreja. O ministério profético, ele traz uma palavra, uma revelação, uma palavra de direcionamento para a igreja. O profeta, ele tem a capacidade de ativar e transferir. Eu não posso aqui dar todo um conhecimento, que isso aqui nós vamos ter uma escola muito em breve aqui, em fevereiro. E aqueles que quiserem participar, vou estar aberto para participar, né? Para nós transmitirmos esse conhecimento. Mas eu quero que você entenda que o profeta, ele tem uma palavra, ele tem uma carga de unção e uma palavra de direcionamento para a igreja. Toda vez que um profeta, ele passar por uma igreja, ele vai trazer ordem para essa igreja, vai botar essa igreja no prumo. O profeta, ele não anda por agenda, ele anda por propósito. Toda vez que passar o fulano nunca mais veio aqui. Não veio por quê? Porque quando ele vem, ele tem que direcionar e colocar a igreja num prumo, num propósito, numa direção, na jeito que Deus quer. Por isso que temos que entender. E existe uma coisa que eu acredito, e não só eu acredito, muitos outros líderes, tá? Eu conheço profetas de Deus, profetas com ministério profético. Existe uma mulher na cidade de Caxias do Sul, uma profeta, no qual eu respeito e admiro muito. O ministério dela é profético, profeta dimensional, algo estrondoso, coisa que eu nunca vi. Profeta Paula Pisoni, da cidade de Caxias.
Mas eu quero que... Existem outros profetas que conhecemos, que eu não vou aqui citar nomes, mas existem outros que se dizem profetas, mas eles não congregam, não estão debaixo de uma cobertura, eles não estão debaixo de um direcionamento, de um sacerdócio. Esses daí são bruxos, são feiticeiros, são levianos. Existe uma leva de pessoas dizendo ser profetas. Se ele profetizar para você e ele não tem uma cobertura, um sacerdócio sobre a vida, repreende assim: tu é do diabo. Porque se não respeita o governo de Deus, não está debaixo de um governo de Deus, não está debaixo de um propósito de Deus. Então, queridos, o ministério profético não tem nada a ver com revelação. O ministério profético é um ministério. Vamos colocar assim, eu não sou profeta só quando desce o Espírito, eu sou profeta 24 horas por dia. E o profeta, ele não precisa esperar a inspiração chegar para ele profetizar. O profeta profetiza e Deus assina embaixo, como foi com Elias, que ele chega e diz: segundo a minha palavra não haverá chuva. Eu quero que você entenda que o profeta dimensional, ele faz o céu tocar a terra. O profeta, ele muda o ambiente onde ele chega. Ele faz o céu, abre o céu e o céu toca a terra. Então, se o camarada diz que é profeta e quando ele começa a fluir, o céu não toca a terra, ele não é profeta. Se aquilo que ele carrega não transfere, não ativa, ele não é profeta. Ele pode ser qualquer coisa, falando qualquer coisa. E outra, o profeta tem que ser fiel à Bíblia Sagrada. Eu não vou aqui dar todo um estudo sobre o ministério profético, eu só quero esclarecer algumas coisas. Existe uma gama de pessoas aí revelando CPF, RG, revelando nome, endereço, revelando, nome de parente, revelando um monte de coisa, dando número e dizendo que são os profetas das revelações. Deus revela tudo. Já começar que Deus não revela tudo. Deus não revela tudo, apóstolo. Não, me mostra na Bíblia que Deus revela tudo. Se Deus revela tudo, por que Deus não revelou para Jacó que José estava vivo? Fez Jacó sofrer durante anos, chorar a morte de seu filho. Deus não revela tudo, lógico que Deus não revela tudo. Qual é o propósito da revelação de Deus? Então quer dizer que hoje nas igrejas existe uma técnica onde as pessoas começam a revelar o nome das pessoas, começam a revelar a vida das pessoas. Fulano de tal, eu estou vendo, e todo um gingado, o anjo da revelação passou aqui, e eles começam, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, sempre com o telefone na mão, porque geralmente quem convida o Deus revela tudo, os camaradas estão lá no WhatsApp, marcado no WhatsApp, aliás no Facebook, e os camaradas em cima do altar com o telefone na mão, assim, eles estão aqui olhando o rosto, olhando o nome, porque eles só precisam de um nome. Eles só precisam do nome do irmão, do parente, sabe? E aí a pessoa está num culto, lógico, se chegar num culto diz assim, Gabriel... Não, mas o Gabriel que eu estou... Claro, se olhar na minha rede social, o Gabriel que Deus está falando, ele tem ele tem um sobrenome, e eu estou vendo um sobrenome aqui, Gonçalves. Está na minha rede social, minha vida está na rede social. Sabe? Então algumas coisas, e aí revela, aí na hora de liberar uma palavra para o futuro, os camaradas se perdem. Eles sabem tudo do presente e do passado. Eles se perdem, eles são reveladores. Por que eu estou dizendo que eles são reveladores? Porque eles revelam o meu passado, o meu presente, mas não conseguem definir um futuro para mim. Eles não conseguem ver o meu futuro, então se eles não conseguem ver o meu futuro, é porque Deus não está com ele. Às vezes eles profetizam o futuro e nada acontece. As pessoas se frustram. Revelou meu nome, meu endereço, nome da minha mãe, meu RG, hoje todo mundo sabe meu RG, meu CPF. Facebook vazou, foi o Facebook, né? Vazou os dados de todo mundo, então todo mundo tem os dados vazados. Então hoje qualquer aplicativo chulé dá todos os dados de todo mundo. Então, revelou meu nome, revelou a minha mãe, meu pai, minha tia, minha avó, e agora?
Aí quando ele libera uma palavra, ele diz, ó, mas em tantos dias Deus vai te abrir uma porta, e eu vejo, pô. Aí ele vê o camarada no Facebook do camarada, o camarada tem um comércio. Ele viu, puxou toda a ficha do camarada rapidinho no Facebook. Mas eles fazem uma encenação. E aí ele disse, ó, em tantos dias eu vejo uma porta, e aquela... Passam-se os dias e nada acontece. Aí aquele que recebeu essa pseudo-profecia vai dizer, mas como pode eu receber meia? Como pode Deus falar pela metade? Primeiro, porque revelar não é profetizar. Revelar não é profetizar. Vamos lá, dom da palavra do conhecimento. Existe, vamos dividir 3 dons de manifestação? Existe o dons do saber, que é dom da palavra do conhecimento, dom da palavra da sabedoria e discernimento de espíritos. Vamos lá, dons de inspiração, línguas, interpretação e profecia. Dons de poder, cura, maravilha e fé. Isso são dividir os dons de manifestações em 3. Nós precisamos entender um pouco disso. Então, dom da palavra do conhecimento, tá? Dom da palavra do conhecimento, existem fragmentos desse dom. Então, esse dom se manifesta por meio da visão, por meio da revelação ou por meio de sonhos. Então uma pessoa que tem o dom da palavra do conhecimento, que Hebreus 4:12 diz que é mais penetrante e cortante que uma espada aguda de 2 gumes, ela penetra a visão da alma e do espírito entre juntas e medulas e é apta a discernir a intenção do coração do homem. Discernir é revelar. Então a palavra penetra e traz a revelação. Então isso é palavra do conhecimento. Eu quero que você entenda isso. Agora, essas pessoas, os reveladores, não têm o dom da palavra do conhecimento. Eles vivem de falcatruagem e muitas vezes mancomunado com o sem vergonha dos pastores, dos líderes que precisam, e sempre tem um voto, né? Eu preciso de 20 pessoas aqui com uma semente de 100. Porque o Deus vai, assim que tu vier no corredor da revelação, quando tu colocar a oferta no corredor da revelação, o manto está descendo. E não desce nada. Mancomunado com o pastor muitas vezes. Ele teve um pilantra que teve aqui na nossa igreja. Ele teve a audácia, queridos. Me chamaram e disse assim, tu me mostra quem é os empresários. Me mostra quem é quem. Eu disse, mas peraí, Deus te usa ou não te usa? Ele disse assim, nem tudo Deus revela. Eu digo, então, querido, tchau para ti, boa noite. Eu sirvo um Deus de manifestações. Eu vi Deus curar de uma maneira, eu vivo o milagre. Nossa igreja se manifesta pedras preciosas, se manifesta pó de ouro, se manifesta azeite, glória, cura extraordinária, sobrenatural, em altos níveis. Revelações em altos níveis. Nós movemos nos 5 ministérios. Eu não estou falando contra os 12, eu estou falando contra a sem vergonhice que está tomando as igrejas e as redes sociais. É os revelamentos. Sabe como é que você vai desmascarar os revelamentos? Para mim aí, 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 6. Nós vamos desmascarar os revelamentos. Nós vamos desmascarar. Como apóstolo, nós vamos desmascarar os revelamentos. 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 6. Olha só. Nós vamos desmascarar. Porque o camarada, ele pode saber tudo da sua vida. Então, como é que eu sei que é um profeta de Deus e não é? Porque ele revelou a minha vida, querido. Eu quero que tu entenda que o fato da pessoa revelar a tua vida não faz dela um profeta. A profecia vai revelar algo futuro, um propósito de Deus para a sua vida. Bem, capítulo 9, versículo número 6, assim, ó. Porém ele disse, nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá, mostra-nos porventura o caminho que devemos, nos mostrará porventura o caminho que devemos seguir. Algumas versões vai dizer que tudo que ele diz procede infalivelmente. Profeta Samuel, que Deus, que a Bíblia diz que nenhuma de suas profecias caiu por terra sem cumprimento. Então se o camarada revelou meu nome, meu RG, ó,
Se tu for numa igreja, o camarada der o número do teu CPF, ó, o número da gola da tua camisa, como disse o profeta Maurício que congrega conosco, ele trabalhou num negócio de roupa, os primeiros números de qualquer camisa é sempre os mesmos. Então esses camaradas aí usam técnicas. Outra coisa, eles usam um aplicativo hoje. Tá? Eles tiram foto da placa do teu carro e passam todos os dados. Esses levianos, eles trabalham com uma quadrilha de sem vergonha. E às vezes as pessoas de boa vontade são saqueados por esses perturbados. E eu não vou mais me calar. Existe uma turma desses em Canoas, em Porto Alegre. Esses dias prenderam um desses aí, junto com uma facção aí, né? Sem vergonha, pilantra. Num dia estava no manto das revelações numa igreja em Alvorada, no outro estava sendo preso, algemado com um monte de bandidos. Nós não aceitamos mais isso. Que espírito está operando nesse homem? Que espírito está operando nesses homens? Que espírito é esse? Que espírito? Ah, mas ele revelou a minha vida. Oh, pois é, querido. Se tu ir num terreiro de feitiçaria, o Pai de Santo diz a tua vida, diz a cor da tua cueca, diz o teu nome, diz todo o teu passado. A Bíblia diz no capítulo 16 do livro de Atos, não é, pastor Mateus? Capítulo 16 do livro de Atos, diz que havia uma moça que dava muito dinheiro aos seus donos, seus senhores. O que ela fazia, pastor Mateus? Ela revelava, ela usava de revelação, um espírito de revelação. Um espírito revelador, um espírito adivinhador. Ela olhava para Paulo e dizia assim, para Paulo e Silas, aí vão, esses homens são servos de Deus. Esses que estão indo aí são verdadeiramente homens de Deus. Estão debaixo de um propósito. E foi durante dias isso. Veja que loucura. Porque aquela moça não estava dizendo nenhuma mentira. Mas chegou um momento que aquilo irritou Paulo. Que Paulo se virou e disse, sai dela, espírito imundo. Havia nela um espírito adivinhador. Que estava manipulando pessoas. Quantas igrejas, pessoas manipuladas. Porque a vida delas no mundo é revelado o nome, CPF, é revelado todo dia, tem uma revelação de livramento, revelação. E a vida delas não muda, não há transformação. As pessoas vivem de revelação. Porque são reveladores. Eu não estou dizendo que Deus não se manifesta com revelação. Eu creio em palavra do conhecimento. Eu conheci um homem que hoje mora em Santa Catarina, pastor Leandro. Quando eu conheci esse homem, eu estava atrás dele em cima do altar e eu simplesmente falei assim, ó, foi uma experiência extraordinária que tive naquele momento. Porque eu estava atrás dele no altar, eu era o pregador da noite, era uma oportunidade para ele orar. Quando ele estava na minha frente, no mesmo momento eu disse assim, ó, Deus fala comigo. Quando eu disse Deus fala comigo, eu nem terminei de pensar, ele se virou e disse assim, ó, tu falou agora dentro do teu coração. Deus fala comigo. Deus revelou para ele o meu pensamento. Eu sei o que é Deus se manifestar. Agora não vem esses camaradas com xalalá, com adivinhação. Tem uns camaradas que andam em cima do púlpito, em cima dos púlpitos, andam na nave da igreja. Escute isso. Eu preciso falar alguns truques. Eles vão até a porta, fecham os olhos, levantam as mãos, celular com foto. Cuide esses camaradas, levanta o celular com foto e manda todo mundo fechar os olhos. Ele quer olhar a foto do seu celular, porque está no Facebook, está o nome da pessoa, é por isso que ele revela o nome. Cuide, esses revela tudo. Esses camaradas não pregam mais do que 2 dias numa igreja, porque eles não têm mensagem, eles vão ser desmascarados, eles fogem. Cuide isso, existe técnica. Eles fazem técnica para isso, para a adivinhação. Profeta que é profeta de Deus, ele caminha debaixo de um dom. Tem alguma pergunta aí? Tem da Cristina Machado. Apóstolo, Deus pode dar o dom de revelação a qualquer pessoa? Eu vou responder essa pergunta, tá? É a irmã Yuri? Isso. A irmã Yuri, tá? Da cidade de Viamão. Deus pode dar o dom de revelação, que ela disse? Não existe dom de revelação, existe dom da palavra do conhecimento. Deus pode dar sim a qualquer pessoa. Porque isso eu falo na aula aqui, que dom da palavra do conhecimento tem nada a ver com pregar o evangelho. Dom da palavra não tem nada a ver com pregar. Dom da palavra do conhecimento não tem nada a ver com pregar. Ou quando tem um camarada com uma boa dicção, uma boa fala, isso é técnica de homilética.
uma boa oratória, uma boa linguagem. Isso é técnica de homilética, nada a ver com pregadores de hoje em dia, é mais técnica de homilética do que propriamente o dom, como as pessoas dizem. Tá? Deus pode sim dar para qualquer pessoa. Algumas pessoas se manifestam esse dom por meio só de visão, outros por meio de revelação e outros por meio de sonhos. Aqueles que sonham, eles precisam também pedir o dom da palavra da sabedoria, como foi José no Egito. Quando ele teve o dom da palavra do conhecimento dentro do Egito, que ele sonhou, o faraó sonhou com vacas gordas e vacas magras, e as vacas magras comiam as gordas, as espigas magras comiam as boas. Ele falou para Faraó e ele também teve uma palavra de sabedoria, que ele deu a explicação do sonho. Então ele interpretou o sonho. Isso é palavra de sabedoria. Então eu quero que entenda que as pessoas precisam buscar a palavra do conhecimento e também o dom da palavra da sabedoria. Mas, queridos, quando o camarada dizer que é profeta das revelações, não existe profeta das revelações. São pessoas que muitas vezes têm o dom da palavra do conhecimento, mas 90% dos que estão nas redes sociais aí são pessoas fraudulentas, adúlteros, sem vergonha. Eles participam de facções, eles ficam compartilhando, eles ficam enrolando as pessoas. Quem entra aqui na campanha do Salmo 70, que eu vou revelar a sua vida, na campanha do Salmo 91, me manda pelo WhatsApp. Ó, Deus já me revelou, eu vou contar toda a revelação quando tu fizer o depósito. Querido, Deus precisa disso. Ou Deus revela ou não revela. Ou Deus fala ou Deus não fala. Eu ainda creio que Deus fala. Deus ainda toca. Então, queridos, vamos desmascarar esses reveladores. Eu sou de um tempo onde profeta ainda é profeta. Hoje, tá? Se você me falasse sobre CPF, RG e tudo mais há 20 anos atrás, eu ia ser o primeiro a estar em todos os cultos. Mas esse negócio onde a internet é terra de ninguém, todos os dados de todo mundo estão na internet, fica difícil acreditar. Eu conheci um pastor do Rio de Janeiro, tá? Isso fazem 15 anos atrás. Ele esteve na cidade de Alvorada. Naquela época o smartphone não era muito, né? Recém iam lançar smartphone, mas existia a questão do Bluetooth. Alguns não sabem o que é Bluetooth. Para que serve o Bluetooth hoje? Só para escutar música nas caixinhas de som. Mas o Bluetooth na época, os pregadores, eles entravam na igreja e todo mundo estava com o Bluetooth ligado na época, porque era o que tinha no telefone. Então eles ligavam o Bluetooth, e quando liga o Bluetooth aparece o nome do contato de várias pessoas que estão ali. Ele disse, ó, Deus está me mostrando o nome. Já existia essa pilantragem há 15 anos atrás. Eu quero que você entenda que eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu acredito que os pregadores, eles têm que assumir o altar sem telefone na mão. Eles têm que assumir o altar e pregar a palavra. E outra coisa. Se o camarada profetizou algo e não vem de Deus, tem que pegar, a Bíblia é clara. Você não pode julgar o profeta, mas tem que julgar a profecia. Não, isso aí não vem de Deus, isso aí não procede. Isso aí não procede. Querido, tu se equivocou. À humanidade, nós estamos sujeitos à humanidade. Mas tem gente soberba e arrogante que eles acham que só Deus fala por eles. Queridos, tem muito, escute. A maior manifestação do reino de Deus dentro de uma igreja não é a pregação da palavra. Escute que eu vou dizer uma coisa para ti. Não é a pregação da palavra. Eu conheci um demônio, tá? Na época que eu servia os demônios na feitiçaria, que ele recitava a Bíblia. Então não é a pregação da palavra. Tá? Não é, a maior manifestação de Deus não é as curas, não é os milagres, não é as revelações. A maior manifestação do reino de Deus é a manifestação de demônios e expulsão de demônios. Porque aonde o reino de Deus ele chega, os demônios têm que cair por terra. Aí os camaradas, os reveladores, eles revelam o anjo da revelação que caminha com eles. Engraçado que ninguém vê nada. Eu não sei que anjo que ele está vendo, porque eu creio em anjo, nós nos movemos no angelical. Mas eles falam bem assim, o anjo da revelação está me revelando uma obra de feitiçaria. Não cai ninguém endemoniado, não quebra nenhuma, a pessoa não sente nenhum arrepio, não sente nada. Mas que tanta obra de feitiçaria que ninguém se manifesta. Não há um demônio manifestado no culto. Sabe o que é isso? Manipulação, pastor Mateus. Nós estamos cansados dessas manipulações. E Deus tem nos levantado esses dias para desmascarar essa sem vergonhice. Eu vou fazer uma live, e se não gostarem do que eu estou falando, eu vou citar nomes desses sem vergonhas aqui na live. Eu vou receber processo, mas vai ser desmascarado essas pilantagem.
Vai ser desmascarada essas pilantragens. Ah, vai ser. Quer aprender a verdade? Nos sigam. Começa a nos seguir nas redes sociais. Nos sigam, nos segue lá pelo YouTube. Eu vou fazer live toda terça-feira com um tema polêmico. Mande aí pelo mensagem, esse apóstolo, eu gostaria que o senhor explicasse tal tema. Né? Tem mais outra pergunta? Tem uma pergunta aqui do Jonathan Manfio. Jonathan, cidade de Alvorada. Uma bênção ele. Porque quase não vemos mais profetas fiéis, se há muitos orando, jejuando e etc. Orando e jejuando, tá? Eu posso orar e jejuar e não estar na presença de Deus. Porque profeta, tá? Vamos lá. Dom de profecia, não. Para quem carrega o dom é dado em revelação. Não precisa do Espírito de Deus para usar o dom. Vamos lembrando disso, tá? Não precisa do Espírito de Deus para usar o dom. Porque o dom foi dado. Então eu não preciso estar na presença de Deus para ser instrumentalizado no dom. Começa por aí. Tá? Se tem muita gente orando e tem muita gente jejuando, falta direcionamento. Porque as pessoas, tu fez a pergunta de profeta, né? E nós vamos confundir profeta e pessoas que têm o dom de profecia. Eu conheci muitas pessoas que têm dom de profecia. Tá? Muitos. A igreja, eu sou oriundo da Igreja Assembleia de Deus. E o dom de profecia era o que a Bíblia diz que ele é um dos melhores, ele é superior. Isso é muito bom, dom de profecia, profetizar, porque isso vai levantar o meu irmão. Ok, beleza. Mas o que está faltando é um derramamento do Espírito de uma maneira geral. Quando a igreja não tem um propósito de unidade, quando a igreja não tem um direcionamento de um sacerdócio, de algo profético, ela não está debaixo de um manto assim, fica difícil. Tu pode orar e jejuar, mas se tu não for direcionado, tu está jejuando e orando sem propósito. Então está batendo numa rocha. E os homens de Deus, às vezes, eles se cansam, e quando eles se cansam, eles mudam de arraial. Porque eles querem estar em rancho de profeta. Eles que estão no meio de homens e mulheres que profetizam. Outra pergunta. Luiz Antônio Melo perguntou: quando Saul consultou a adivinhadora e Samuel apareceu mesmo estando morto, era ele mesmo? Não, não era. A Bíblia Plenitude, no estudo dela, vai dizer, pastor Mateus, que quando Saul, olha só, a Bíblia ela condena qualquer consulta a espírito, qualquer consulta a demônio. Ou seja, naquele momento, tudo que aquele demônio que subiu o espírito de Samuel, aquela bruxa que teve uma incorporação, né? Quando diz que subiu o espírito de Samuel, ela não falou nenhuma mentira. Tudo que falou pela boca de Samuel, tudo que ela falou, Samuel já tinha profetizado a Saul há um tempo antes. Então ela pegou aquilo que Samuel já tinha profetizado e só relembrou. Então ela não falou nenhuma mentira, mas isso não quer dizer que venha aquele espírito não falou nenhuma mentira, mas também não quer dizer que ele estava direcionado por Deus. Outra pergunta? Enquanto vai chegando mais pergunta sobre um assunto que a gente estava comentando também essa semana, sobre que uma das diretrizes que tanto as pessoas se espelham, né, hoje em dia, para dizer tal pessoa é homem ou mulher de Deus, é revelar. Parece que se tornou tão pequeno o poder da glória de Deus realmente, porque as pessoas não definem mais cura, milagres, maravilhas ou expelir demônios como para isso ser uma prova que a pessoa é homem ou mulher de Deus. Basta a pessoa vir e revelar. E já que a gente está falando para alguns líderes, né, de igreja que trazem animadores de plateia para fazer campanhas para encher a igreja, mas não trazem pessoas que pregam a verdade, porque isso afastaria. Algumas igrejas, hoje é fácil ser pastor de igreja, por quê? A maioria das igrejas hoje, com perdão da palavra, igreja de fundo de quintal, eu respeito toda igreja pequena, tá? Mas um camarada que abre uma igreja onde ele não prega e todo culto tem pregador de fora, os pseudos profetas, para vir revelar, profetizar, ok? E esses são os homens de Deus, nós temos que olhar sobre se está realmente acontecendo aquilo que eles estão falando. Se o camarada, ele profetizou, aquela palavra dele tem que se cumprir. Tem camarada que da hora, da data, as pessoas se deslumbram porque falou meu nome. Querido, todo mundo sabe o meu nome. Todo mundo sabe o meu nome. Esses dias Gabriel, eu estava num evento com o apóstolo Jaime na cidade de Alvorada.
A secretária, ninguém falou meu nome, mas a secretária de saúde de Alvorada assumiu o altar e disse: apóstolo Gabriel, todo mundo sabia meu nome. Ninguém falou meu nome naquele culto. Todo mundo sabe o meu nome. Então a questão toda, queridos, é nós entendermos o propósito. Nós temos que entender que quando uma pessoa, ela profetizar ou ela revelar, como é que ela está sob o dom, tá? Tem pessoa, e quem tem o dom, escute. Existem 3 influências: divina, humana e diabólica. Nós já expulsamos o demônio de pessoas que estavam revelando. Tá? Eu coloco a mão mesmo. Quando nós temos discernimento de espírito. A língua do glu, eles que põe a mão na cabeça e repreende esse demônio. Existe a carnalidade, existe a vontade humana. Essa não tem como repreender. Aí nós temos que chamar no canto, só para com a palhaçada. E existe o divino. Então quem tem um dom, eu conheci pessoas usadas na mão de Deus, no dom da palavra do conhecimento também, pastor Mateus, mas não valia o que come. Então, às vezes, a grande verdade é que o dom não define o caráter. Então, o dom é dom. É algo divino implantado dentro ali. Deus coloca os seus tesouros em vasos de barro. Às vezes as pessoas são mau caráter, mas são usadas. Deus usou um bêbado, mendigo, num ônibus para falar comigo. Aí você vai dizer: não, mas não era Deus. Querido, ele tinha um dom. Isso não quer dizer que ele vai ser salvo. Mas naquele momento não havia nenhum homem ou mulher de Deus para ser usado por Deus. As pessoas usar aquele camarada naquela situação. Está entendendo? Eu quero que as pessoas dizem assim: não, mas Jesus revelou a mulher. As pessoas usam a base bíblica. Jesus revelou a mulher samaritana à beira do poço. Assim: ó, cadê o teu marido? Tivesse 5 e o que tem não é teu. Só que ele profetizou para ela e o que ele profetizou se cumpriu. Olha, se soubesse quem está diante de ti, tu me pediria água, eu te daria. E que fluiria dentro de ti uma fonte para jorrar para a vida eterna. Isso aconteceu. Quando ela diz assim: eu vejo que tu és profeta. Ela saiu correndo assim: achei um profeta, mas não porque revelou a vida dela, mas porque ele abriu uma fonte dentro do espírito dela. Então vamos parar com isso, queridos. Vamos parar que os profetas do Velho Testamento e do Novo, eles foram conhecidos como alguém que direcionou o caminho, deram uma palavra de destino, deram uma palavra de direcionamento. Eu nem falei aqui sobre profeta dimensional, isso é para a nossa escola que nós temos. Eu só estou falando aqui, quer nos procurar, quer aprender, os líderes que estão, querem que a gente faça um seminário. Eu, o apóstolo Gêmeo, nós fizemos algumas escolas, nós podemos estar instruindo. Eu precisava dizer isso, que é o que está me chocando, está me deixando revoltado, esses adivinhadores levianos, deixando correndo as pessoas da igreja, frustrando, tá? Vinho novo que não é vinho novo. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que o rei Beltesazar, ele bebeu vinho dentro do vaso. E Deus cirou com aquilo ali. Porque vaso não se coloca vinho, se coloca azeite. Então o vinho bom, quando você coloca dentro de do vaso, e o vaso está sujo, o vinho, a tendência dele é avinagrar. Isso representa falsas promessas. Tem muita gente que está aí colocando falsas promessas. No princípio ele é bom, mas com o tempo ele avinagra, ele fica um fel. E esses pseudos profetas estão transformando a igreja em pessoas cheias de fé no seu coração, no seu espírito. Tem mais alguma pergunta? O Gineu Machado agora deu uma observação. Diga-me se estou correto. Conforme foi seguindo a live, foi ver o que ele entendeu. Então Deus dá o dom e cabe a quem recebeu o dom a se consertar com Deus e receber a salvação e até continuar sendo usado por Deus. Sim, Deus dá o dom. Olha, dom, talento, Deus dá para o salvo e não salvo. Isso não é critério de salvação, tá? Não é critério de salvação. O dom não garante salvação. Só que essa pessoa pode passar uma vida toda enganando pessoas, usando o dom para o seu bel prazer, e chegar naquele dia, tá? Quando no dia de prestação de contas ele vai dizer: mas eu profetizei, mas eu revelei, mas eu curei. E Jesus Cristo vai usar aquela palavra: se apartar de mim, tais que praticar a iniquidade. Ele vai ser julgado. Por que ele vai ser julgado? Porque ele teve o que os outros não tiveram. Então hoje, o mesmo dom que faz ele botar dinheiro no bolso, enganar pessoas e manipular, vai ser usado como juízo para ele naquele dia. Tem outra pergunta? Não, só também um comentário que o apóstolo Jaime
colocado antigamente que o profeta sem sacerdote é bruxo. Eu falei na live. Nós compartilhamos desse mesmo pensamento. Profeta sem sacerdote é bruxo. Existe uma turminha agora nas redes sociais, os reveladores. Escute, eu tenho que falar dessa outra turma. Quando o camarada nas redes sociais ele pegar e revelar a sua vida, ou ele quiser, ou ele te chamar, ou você vê, revela tudo, então no monte, e com a mão dentro do vaso de azeite, o que você precisa fazer? Você precisa ver se a transmissão aqui meio que parou. Então, queridos, tu tem que pegar e ver se o camarada congrega, porque hoje eles congregam em casa, eles ficam pedindo oferta para você entrar no propósito de 21 dias, de 12 dias, eu vou orar por você na madrugada, mas eles não congregam, eles não têm nem por igreja. Deus falou comigo para não congregar. Se Deus falou contigo para não congregar, vai trabalhar, querido. Não fica querendo dízimo e oferta de pessoas sérias que temem a Deus e congregam num aprisco. Eles, não, mas Deus falou comigo para mim ficar atendendo nas redes sociais, no Facebook, revelando. Isso é fraudulência, isso é sem vergonha, isso é charlatanismo, isso é pessoas levianas. Tem uns aí que agora estão ensinando técnica de revelar CPF. Eles estão revelando, nem vou falar aqui, uns absurdos que, sabe, eles têm técnica, eles discernem o semblante da pessoa, eles sabem o problema que a pessoa tem, eles vêm em cima disso e a pessoa chora, a pessoa se entrega porque a pessoa é emotiva. Tá? Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda. Vamos lutar contra esse tipo de coisa. Você quer, o apóstolo Gêmeo, homem de Deus, está aqui na live, dia 24 de janeiro agora, lá na RS 40, quilômetro 33, tá? Na parada 103, Morro Grande, em Viamão, lançamento, tá? Da música autoral. Esse homem de Deus vai estar lançando uma música de adoração muito profunda. O apóstolo Gêmeo se move no profético também de uma maneira tremenda. Ele vai lançar lá a música Só o Senhor é Deus, e é algo tremendo, ficou muito lindo, eu pude ver aí, ficou muito lindo esse projeto, vai ser lançado em todas as plataformas aí. Eu quero que você divulgue, que você esteja lá, vai fazer um coquetel, eu vou estar lá comendo, né? Alguém falou ali sobre os desigrejados, né? O Bispo Antônio está falando sobre os desigrejados. Existe o desigrejado que não quer igreja, e existe o desigrejado que quer viver da igreja, mas não quer congregar. Tem um apóstolo, que agora é apóstolo, né? Ele disse assim, Deus falou comigo para não congregar, mas daí ele quer pregar na minha igreja. Eu pastoreio, estou cheirando ovelha, estou no meio da ovelha. Ele não congrega, mas ele quer pregar para quem congrega. Você acha que alguém pode escutar um camarada desse? A igreja dele é a casa dele. O reino de Deus é o seguinte, o meu reino, não é o reino de Deus. É tudo que você jogar, né, é o reino. Você olha que ele deslumbra a casa dele, o carro que ele está andando, é sua casa. Igreja e reino, ele não mostra nenhum tipo de obra social, nada. Ele não tem igreja, ele tem centro de treinamento. Não sou contrário a centro de treinamento, nós vamos ter um aqui. Mas eu lidero igreja, querido. Nós temos que ser fiel ao reino de Deus. Obediência, fidelidade, honra. O que está faltando esses dias é honra. São pessoas insubmissas, reveladores, adivinhos, falsos profetas levianos. Tem uma turma aí, eu vou dizer assim, tem uma turma que veio de um estado do país aí, que eu não vou, porque eu tenho amigos nesse estado. Mas quando eles descem para o Rio Grande do Sul, é só vergonha. Eles envergonham, eu vou falar, eles envergonham os carioca. Porque eles vêm nesses mantos aí, sabe, e é só bagunça. Eu desafio eles a me mostrar o contrário. O camarada veio aqui, e ele veio aqui no meu escritório, tá? Esses fraudulentos. Por isso que nós conhecemos o texto em Jeremias capítulo 5, versículo 31, que alguns líderes, eles fecham um acordo com esses falsos profetas. Para quê? Para extorquir a noiva de Cristo. Aqueles que me conhecem sabem que eu ensino sobre colheita, eu ensino sobre semeadura, eu ensino sobre 5 níveis de oferta. Eu nunca extorqui ninguém, eu não preciso extorquir. As pessoas prosperam porque semeiam e colhem. Quem me conhece sabe que eu vivo pela palavra. Agora não vem esses camaradas aí. Eu conheço profeta. Nós temos discernimento de quem é profeta. Amém? Hoje à tarde eu estava numa live com um homem de Deus do Paraná. Eu assistindo, passei pela live, fiz um comentário porque eu vejo que ele é um homem de Deus. Quando eu fiz um comentário, ele disse, apóstolo Gabriel, está online? Eu disse, eu botei que sim. Ele disse assim, eu tenho uma palavra para o teu coração. E tudo que ele disse procede, sem me conhecer.
Procede. Ele disse assim, ó, depois me chama no WhatsApp, porque eu quero lhe conhecer. Deus me revelou algo muito profundo, eu quero conhecer a sua vida. Eu quero que os irmãos entendam que eu creio em manto, eu creio em profecia, eu creio no mistério, eu sou um cara que creio, a nossa igreja crê. Mas não vamos mais ser enganados por esse tipo de gente. Amém, queridos? Vamos viver o novo de Deus. Nós vamos estar fazendo uma live polêmica terça-feira que vem. Eu precisava falar sobre profetas e reveladores. Tem uma live que eu quero fazer, talvez não na terça-feira que vem, que nós vamos falar o jeito certo de dar esmolas. Nós vamos fazer sobre qual é a maneira correta segundo o termo bíblico, porque hoje todo mundo, né, faz obra social. Nós vamos explicar o termo bíblico semana que vem. Maneira correta de servir coisa. Tem mais alguma pergunta? Não só o Thiago Silva anunciou que está voltando para os caminhos de Jesus. Aleluia. Thiago Silva está voltando para a casa do Pai. Deus te abençoe, querido. Da onde ele é? Ele comentou de onde ele é? Ainda não. Ainda não comentou. Thiago Silva, se tu põe aí da onde tu é, nós estaremos orando pela tua vida agora no final da live. Controla o horário para mim, querido, porque é 11h07. 11h07. Nós estamos aí 1 hora de live. Que alguém quer, nós estamos aqui algumas pessoas na live. Você pode fazer pergunta agora sobre qualquer coisa, qualquer assunto. Nós vamos abrir um espaço para tirar dúvidas agora. Ah, apóstolo, eu tenho dúvidas sobre tal assunto. Graças a Deus, Deus nos deu o Ministério do Ensino. Nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas. E a nossa sede, né? A sede da Madin Church é na Rua Mauá, em Canoas, bairro Rio Branco, 1116. Só para frisar também. Ah, sim, queridos. Toda segunda-feira, aqui na cidade de Canoas, para ver que eu quero manifestação do reino, a gente não fica aqui divulgando muito a igreja em si. Mas toda segunda-feira, a partir das 20 horas, tá? Toda segunda-feira. Coloca o meu WhatsApp aí nos comentários. Toda segunda-feira, o 82, tá? Toda segunda-feira nós estamos de São Paulo, ele botou aí que é de São Paulo, o Thiago. Toda segunda-feira nós temos um culto aqui, que é onde a gente abre o entendimento das pessoas, manifestação da glória visível, algo muito tremendo. É um culto, eu particularmente eu não divido o pão, as crianças comem a mesma comida que o adulto, não tem esse negócio de, não serve mocotó, não, aqui nós servimos mocotó, não tem. Nós servimos a palavra como ela é, toda segunda-feira nós ensinamos, falamos, nós temos o culto quarta-feira, nós temos culto terça e quarta aqui. Na quarta-feira, sob a direção do pastor Jefferson e da pastora Lília, é o nosso culto de intercessão, proclamação e decreto, onde Deus tem se manifestado. Mas, se você me chamar, a gente marca um horário, a gente pode estar recebendo os irmãos aqui. Amém, queridos? Então, toda segunda às 20 horas, na Rua Mauá, 1116, no bairro Rio Branco, em Canoas. Nós estamos aqui para receber os irmãos, para estar unidos, amém, no mesmo propósito que a edificação do reino. Amém, queridos? Para mim vai ser um prazer agora quando nós iniciarmos a escola. Nós teremos uma escola aqui, nós já vamos divulgar nas redes sociais dentro desses dias, tá? Uma imersão de 3 meses. Será uma escola de pura revelação, entendimento, de mover de Deus. Serão 3 meses. Nós já vamos estar divulgando sobre a Morachá School aí, dentro desses dias. Amém, queridos? Nós estaremos aqui. Vai ser muito forte. Muitos obreiros e pastores já querem participar a partir de fevereiro. Amém? Algum pastor, algum líder querer levar a escola para a sua igreja, entre em contato conosco. Nós fazemos escola profética, imersão, eu, o apóstolo Gêmeo, nós vamos até a sua igreja, nós nos movemos, nós ativamos os níveis de sobrenatural na sua igreja. Você que nos escuta e quer viver o sobrenatural de Deus, quer entender, né? Entender. Hoje muita gente se move no angelical, mas não entende como o angelical se move. Nós estamos aqui para explicar. Eu costumo dizer que alguns irmãos, eles se movem no sobrenatural. E eu explico a maneira que eles se movem, né? Então, graças a Deus, nos deu esse talento aí para o ensino. Alguma pergunta? Uma pergunta da Yuri e Cristina também. Yuri. E quando nos fazem uma revelação e não nos dão um prazo para que aconteça, como saber se é ou não é verdade? Olha só, tá? Vamos. A revelação, tá? É para o presente, tá? Profecia para o futuro, vamos lá. Tá? Uma revelação não dá um prazo. Vou usar um exemplo, tá? Eu vou usar um exemplo. Deus mandou eu falar
pastor Mateus que vai dar uma casa para ele. Vai dar uma casa para ele. E não deu tempo. Só que eu não posso, ninguém pode dizer que isso é uma falsa profecia. Por quê? Primeiro porque ele mora de aluguel. Então ele quer realmente uma casa. Ele não pode dizer que não é de Deus, porque nem sempre Deus vai dar a data. Tem muitas pessoas que dão a data e eles acabam incrementando. Deus não mandou dar data, porque a data pertence a Deus. Então nós temos que esperar. Porque não foi definido um tempo. Então você espera o tempo. Você pode se cumprir. Mas se cumprir, não foi dada uma data. Eu usei um exemplo aqui da casa, poderia ser um carro, poderia ser um dinheiro, poderia ser uma causa da justiça, tantas outras coisas. Tá? Então, queridos, nós temos que entender isso. Tá? Mais alguma pergunta? Não, só isso. Tá? Então, não julgue esse profeta, tá? Ou essa pessoa que revelou com o dom da palavra do conhecimento, tá? E não se cumpriu. Eu recebi muitas palavras que estão se cumprindo hoje, muitas ainda vão se cumprir, e outras, né, não se cumpriram ainda, e ainda vão se cumprir. E outras nem se cumprirão. Mas eu caminho em direção ao alvo. Entendeu, queridos? Eu tenho palavras na minha vida que estou vivendo hoje, coisas que foram profetizadas há 16 anos atrás na minha vida. Sonhos que Deus me deu. Eu me movia muito nas revelações, na palavra do conhecimento. Hoje estou me movendo mais no ensino, Deus nos usa na palavra do conhecimento, mas eu me movia muito quando eu era pregador itinerante. Sonhos que Deus me deu há 16 anos atrás estão se cumprindo hoje. Está se abrindo uma porta hoje. Quando eu olho para trás, eu vejo que, às vezes, a Bíblia é tão tremenda que, às vezes, nós somos muito afoitos. A Bíblia diz que mesmo que nós temos a promessa por tardia, ele é longânimo, pastor. Ele é longânimo. Tá? Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não tem, oh glória. Queridos, aquieta o teu coração. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu quero que você entenda. Eu não estou aqui falando mal de profeta. Eu não estou aqui falando mal dos dons de Deus, muito pelo contrário. Eu estou aqui purificando a verdade da mentira. Nós estamos aqui peneirando, sabendo dividir, discernir os falsos ensinos. Aleluia. Um mestre, um rabi, um ensinador, ele tem que tirar o fermento, tem que tirar o joio, ele tem que tirar o que não presta e dar só alimento bom, tirar o bolouro. Eu quero que você entenda que a Bíblia vai dizer no livro de Joel, se não me falha a memória, que faltava trigo, faltava mosto e faltava óleo. Diz assim, vai chegar um dia que vai faltar, sabe o que? Trigo, não é nem pão, porque pão bolorado tem um monte, falta trigo. Tá? Falta trigo para moer todo o processo. As pessoas não querem pegar o trigo, fazer a farinha para depois fazer o pão, querem comer esse pão embolorado que está sendo servido aí. O processo de buscar em Deus um conhecimento profundo. A terra, a Bíblia diz no livro de Abacuque que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Eu não me esqueci, nós temos que orar pelo Tiago, né? Mais alguma pergunta? Não, só... Nenhuma pergunta a mais? Que hora é? Nós vamos estar orando. Você que tem algum pedido especial, amém, queridos? Eu quero agradecer muitas pessoas orando pela minha mãe. Minha mãe foi acometida de Covid, está no hospital, na UTI, né? Os médicos iam entubar, mas a igreja orou. A Bíblia diz que quando a igreja orava, Deus enviou o anjo até a prisão onde estava Pedro. E o anjo deu livramento a Pedro, livrou Pedro da prisão. Então a oração da igreja deu livramento à minha mãe, deu livramento à minha mãe na cidade de Porto Alegre, na UTI que ela estava, porque ela não precisou ser entubada. Eu quero glorificar a Deus, porque é uma igreja orando. Amém, queridos? Eu não pude orar pessoalmente por ela. Mas quando nós não podemos ir devido a
questões sanitárias impedido, porque eu creio no poder de Deus, eu entraria lá por fé, mas eu seria impedido pelos seguranças ou por toda a segurança do hospital. Eu quero que você entenda, o que eu não posso fazer, Deus dá ordem aos anjos dele, e os anjos dele se movem em favor da igreja, os anjos do Senhor se movem em favor da igreja. Então nesse momento eu quero que você coloque aí agora o seu pedido de oração. Vê se tem algum pedido de oração, pastor Mateus. Aleluia, aleluia. Orar pela saúde do Bispo Antônio Melo, pelos índios e pelo Ministério Avivado pela Palavra. Oh, aleluia. Nosso filho ali, né, o Bispo Antônio, a pastora Anair, estava com problema renal, nós estaremos orando. Mais algum pedido de oração? Alguém botou ali, eu não vi 6 dias, o que é? Aleluia. A pastora Alexandra estava comentando que Deus fez um mundo também em 6 dias sobre a questão da irmã Yuri. Ah, sim. Fez um comentário. Então, queridos, o tempo de Deus não é o nosso. Deus falou alguma coisa, Ele vai cumprir. Amém? Creia nos profetas. Eu estou gostando da live, acho que eu vou fazer mais live, né? O apóstolo Gêmeo também tinha um propósito de várias lives, mas todo dia se torna cansativo, mas toda terça-feira nós vamos fazer live. Então você viu no comentário, existe o meu número ali. Você pega, manda um WhatsApp, apóstolo, eu queria escutar uma live sobre um outro assunto, poderia trazer um esclarecimento. Estou aqui para trazer esclarecimento, querido. Amém? Estou aqui para trazer esclarecimento da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão a verdade. Tá? Aqui, nossa igreja, nós não manipulamos ninguém, nós abrimos o entendimento, abrimos a visão e a pessoa escolhe o que ela quer seguir. Amém? Nós mostramos, ó, é isso aqui e isso aqui. Tu escolhe. Amém? Pensa ou maldição. Porta estreita, porta larga, enfim. 2 caminhos a seguir. Amém? A nossa função é essa. Nós não vamos manipular, nós não vamos dar a jujinha santa, botar as pessoas presas em seus conhecimentos, manipular. Tem gente, eu escutei uma palavra de uma mulher de Deus que admiro, que ela disse que hoje existe os manipuladores da unção. Os manipuladores da unção. Os manipuladores da unção vão cair nesses dias. Os grandes escândalos, esses adivinhadores aí, esses adivinhadores estão caindo. Os grandes escândalos estão acontecendo nesses dias aí. É mister por que viessem os escândalos, mas ai daquele por quem viesse o escândalo. A Bíblia diz, pastor Mateus, que melhor era que se ele amarrasse uma pedra no pescoço e atirasse de cima de um precipício. Vai ter juízo menor para um suicida do que para aquele que traz o escândalo. E tem muita gente trazendo escândalo nesses dias. Os camaradas, os reveladores, revelam no altar uma noite e saem dali, vão para o cabaré, vão para o colo da amante, enfim. Né? Queridos, entenda, profeta é uma coisa, revelador é outra. Amém? Então, qualquer dia a gente pode fazer uma live sobre 5 ministérios, podemos falar sobre glória visível. Queridos, nós estamos aqui para esclarecer. Eu quero, nesse momento, orar por você. Algum pedido de oração, apóstolo? Só um comentário do Thiago Silva, que queria ser muito cuidado por você, apóstolo, queria ser um filho. O Guilherme Ferraz pediu para colocar o nome dele em oração. O Gilney Machado tem uma hérnia de disco e disco gasto na coluna vertebral. E também orar pelo trabalho com os homens no ministério e evangelizar. Amém. Nós vamos orar. Prazer seria meu, querido, te cuidar aí como um filho mesmo. Essa distância é de São Paulo, isso? São Paulo. São Paulo. Mas muito em breve nós podemos estar em São Paulo aí, né? Esse é o grande problema, nós não podemos estar em todos os lugares, mas muito em breve, né? Nós estaremos aí, talvez não com a igreja, mas sendo cobertura de algum líder que possa estar te abraçando na mesma visão, no mesmo propósito, né, em São Paulo aí, e vai ser bênção de Deus. Nós estaremos orando pelo bispo, estaremos orando pelo Tiago, estaremos orando pelo Guilherme Ferraz e o Gilney Machado. Tá, qual foi o pedido do Guilherme? Para pôr o nome dele em oração. Tá, nós vamos orar então. Eu vou orar pelas enfermidades específicas primeiramente. Xalabacalabandarabasura bekelevant. Edelve, genoros. Chemanto que manda laço, que monturiplo victoros. Ebando que manda. Nós cremos que
o anjo do sobrenatural, o anjo da glória visível, ele está nessa igreja aqui, ele se move. Nós cremos na intercessão e no poder de Deus, e nesse momento, nós queremos agora liberar uma palavra para a cidade de São Leopoldo, sobre a vida do bispo Antônio, esse problema renal, esse problema nos rins, essa dor que ele está sentindo. Senhor, envia o teu anjo agora do sobrenatural, o teu anjo, Senhor, que é aquele que opera milagres instantâneos, dá um sinal dentro da casa dele com pó de ouro e pedras preciosas agora, dá um sinal de cura, de milagres agora. Senhor, nós cremos no sobrenatural na casa agora do bispo Antônio, toda enfermidade renal, os rins dele que dói muito, todo o aparelho, Senhor, urinário, nos rins, toda a função que os rins, ó Pai, faz, as pedras, se tiver pedra nos rins, elas sejam dissipadas agora. Senhor, que ele sinta queimar agora os rins dele, eu declaro agora, eu libero uma palavra de cura, seja anestesiado agora, bispo Antônio, onde tu estiver, seja anestesiado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, o anjo do sobrenatural te toca aí agora, o anjo da glória visível, o anjo do milagre agora te toca. Nós declaramos o milagre agora, nós declaramos o milagre, a provisão agora no ministério Avivados pela Palavra. Eu oro, Pai, pela vida do Tiago de São Paulo, Senhor, que ele se sinta abraçado como um filho, que esse retorno para a casa do Pai, ó Pai, seja um momento, Senhor, de dádiva, um momento de renovo, de glória, de avivamento. Traz ele, ó Pai, traz ele, Senhor, cuida, Senhor, nas tuas mãos, debaixo das tuas asas poderosas, dá livramento, colocamos ele debaixo da cobertura, ó Pai, desse manto que é o Madim, Senhor, debaixo do manto apostólico desta igreja. Senhor, nós abençoamos agora, nós oramos pela vida do Guilherme, colocamos agora o Guilherme, Senhor, na tua presença, colocamos a casa, a família, as finanças, colocamos, Senhor, ele na tua presença. E eu quero, Pai, orar, Senhor, pelo diácono Junei de Viamão, esse homem fiel, Senhor, que está debaixo de um sacerdócio legítimo e que reconheço esse sacerdócio. Senhor, esse homem serve, ó Pai, ao sacerdote dele, ele, a esposa, a irmã Yuri. Nós declaramos, ó Pai, que a tua glória entre dentro da casa, ó Pai, do Junei e da Yuri agora. Senhor, agora, a hérnia, Senhor, que ele tem na coluna, o desgaste agora. Tu és o Deus, ó Pai, para trazer à existência o que não existe mais ali. Envia o teu anjo, o anjo do sobrenatural que opera milagres instantâneos, que ele sinta queimar, Senhor, cada vértebra dele, Senhor, que está desgastada. Traz, ó Pai, a existência, a cartilagem das vértebras dele, todo o desgaste, ó Pai, na coluna, devido à profissão dele que ele teve, devido, ó Pai, à idade dele. Nós declaramos agora, nós repreendemos a hérnia de disco, nós repreendemos a enfermidade e aquilo, Senhor, que não existe mais, a saúde, ó Pai, entre na coluna dele, que ele sinta queimar agora, que ele sinta queimar, que ele sinta uma dormência na coluna, chamando queimante, Senhor, com o teu anjo, aquele que tem, Senhor, a mão cirúrgica, aquele que tem uma luva cirúrgica, Senhor, possa estar, Senhor, com um bisturi operando uma incisão na coluna dele agora, que ele sinta o corte, que ele sinta, ó Pai, agora o operar divino na coluna dele, em nome de Jesus. Agora nós profetizamos a cura, profetizamos o milagre, nós declaramos o impossível, seja restaurada a saúde do Junei agora. Senhor, eu quero orar pelo ministério do Junei. Ele foi colocado à frente, ó Pai, na liderança, Senhor, do trabalho dos homens, do culto dos homens, na cidade de Viamão, Ministério Evangelizar. Senhor, coloca, Senhor, agora sobre a vida do Junei uma capacitação sobrenatural, uma ousadia, um governo. Senhor, ele te honra, que a mesma honra que ele dá ao líder dele, ele receba, ó Pai, dos homens que estão debaixo, Senhor, da liderança dele. Senhor, da instrução, da capacitação,
da revelação, mistério e glória na vida do Juninho, Pai, nós abençoamos. O Senhor ativa ele para um propósito. Eu sei, Pai, que há uma preparação para o ministério muito lindo na vida do Juninho. Eu sei, Pai, que tu está moldando o caráter, tu está moldando, Senhor, ele e a esposa, Senhor, para um propósito muito maior. Nós abençoamos eles e declaramos o milagre, a glória manifesta, o sobrenatural. O Senhor visita, ó Pai, o filho desse casal, que eu não me recordo o nome, Senhor, que tem a sua deficiência, ele é deficiente, ele fica naquela cadeira, naquela cama, não sei definir, que é especial, mas Senhor, em meio, Senhor, a essa deficiência, Senhor, tu já manifestou sobrenatural, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, visita, ó Pai, o filho desse casal com saúde, com graça, com sobrenatural. Senhor, tu és aquele que pode operar a mente, o corpo, o espírito, Senhor, porque o corpo é a limitação, ó Pai. O corpo deficiente, ó Pai, talvez a mente deficiente é a limitação, ó Pai, do filho deles, mas o espírito, Senhor, é livre. Senhor, que tu possa tocar o espírito agora, que tu possa mover com a tua glória, que tu possa mover, ó Pai, de uma maneira extraordinária, Senhor. Eu libero uma palavra, Senhor, que pessoas nessa live vão, Senhor, ser tocadas agora em ver pó de ouro, vão ficar com as suas mãos encharcadas de óleo, vão ficar nesse momento, Senhor, vão receber pedras angelicais, curas em altos níveis, libertações em altos níveis. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, eu te abençoo. Senhor, agora, toca o estômago do Tiago agora, chamandouramente. Senhor, com o teu anjo agora, ó Pai, que tem uma espada, o anjo da libertação, Senhor, que possa tocar o estômago dele agora, vem para fora, toca agora o estômago do Thiago Silva em São Paulo, vem para fora agora, toda obra de feitiçaria, toda obra de feitiçaria que foi feita, toda obra de feitiçaria que ele comeu algo, toda obra de feitiçaria agora, venha cair por terra agora, vem para fora, Thiago está assistindo a live, se tinha ânsia de vômito, vai ao banheiro, vomita, vem para fora toda obra de feitiçaria, todo mal agora, se te ânsia de vômito, vem para fora agora, toda obra de feitiçaria no estômago do Tiago agora, em nome de Jesus, seja liberto agora, Tiago, seja liberto agora em nome de Jesus, receba o seu milagre agora, Tiago, em nome de Jesus, o anjo do sobrenatural que opera milagres instantâneos agora, receba a cura, o milagre. Quem foi tocado pela presença de Deus pode testemunhar agora, pode testemunhar ao vivo. Pessoas que estão assistindo a live vão ser tocadas agora com cura, com libertação, em nome de Jesus. Você quiser entrar em contato conosco, o WhatsApp está ali, o WhatsApp da igreja, tá? 5182-346083, 51982-346083 é o número dado na Team Church, igreja situada na Rua Mauá 1116, bairro Rio Branco, da cidade de Canoas. Um ambiente de glória, um ambiente onde Deus tem se manifestado de uma maneira poderosa. Aleluia. Alguém colocou mais algum pedido, algum comentário? Oração pela família da Clenir Rosa. Senhor, nós declaramos agora sobre a irmã Clenir e a sua família, a glória. Entra, Pai, dentro da família, da casa. Entra, Pai, em favor da tua filha. Em nome de Jesus nós declaramos. Em nome de Jesus. Muitos irmãos nos acompanhando. Queridos, toda terça-feira nós estaremos aqui fazendo uma live a partir das 22 horas. Você quiser entrar em contato conosco, se você quiser nos conhecer, tá? O contato está ali, nossas redes sociais, mais adiante. Apóstolo Gabriel Gonçalves no Facebook, no Instagram, no YouTube, muita mensagem de edificação. Nos segue lá, né? Curte lá, nos segue lá, assiste muita mensagem boa, tem lá, né? Mensagens profundas para a edificação da igreja. Amém, queridos? Deus tem um tempo novo para a sua vida. Quer falar alguma coisa, pastor?
Só o Junei Machado falou aqui que agora na live, muito brilho de pó de prata nas nossas mãos e no Eduardo até nos pés. Aleluia, aleluia. Manifestação da glória visível na casa do diácono Junei, da diaconisa Yuri. E qual é o nome mesmo do Eduardo? Eu me esqueci do nome do filho dele, esse Eduardo, esse presente que Deus deu aí, né, para esse casal abençoado. Toda vez que vou lá, né, ministrar no Ministério Evangelizar, sou muito bem recebido por esse casal. Esse casal nos trata muito bem, porque aprendeu com o apóstolo Jaime, né? Então eles têm isso. Eu sou grato a Deus por esse casal. Amém? E a todos os irmãos que estão aqui na live, Deus abençoe a todos. Pastor Jefferson, né, Berneira, homem de Deus que ia estar conosco na live hoje, por algum motivo não pôde estar. Mas amanhã, sob a direção do pastor Jefferson Berneira, aqui na rua Mauá 1116, bairro Rio Branco, Canoas, terá um culto de manifestação da glória visível. Deus tem usado o pastor Jefferson, a pastora Lília, os pastores. Nós temos uma equipe de pastores. Deus tem usado eles de uma maneira estrondosa. Eu não preciso me mover. Nós temos pastores, nós temos profetas, pastores, nós temos aqui né, uma equipe que está nos ajudando. Você vai ser bem recebido, vamos orar por você, vamos abençoar a sua vida. Né? Vamos encerrar por hoje, terça-feira que vem. Você quiser ver alguma live de algum comentário, alguma live, algum assunto, você entre em contato, comente aí, diz, apóstolo, eu queria conhecer. Então nós estaremos fazendo a escola, guarde isso. Acredito que a segunda quinzena, tá, de fevereiro, nós estaremos aqui com a nossa escola de 3 meses. Logo mais nós estaremos passando as informações. A nossa escola, nós vamos falar sobre 5 ministérios, nós vamos falar sobre dons de manifestação, nós vamos falar sobre destravamento financeiro, que é aí entre os 5 níveis de oferta. Tem alguém colocando uma pergunta? Não, pó de ouro também nas mãos da pastora Alexandra. Tá, mas o Jonathan Manfro, ele fez um comentário. Não, agora, não foi agora. Tá, não foi antes, que está aparecendo para nós com tudo bem. Queridos, então na segunda quinzena nós estaremos aqui fazendo essa escola, nós estaremos falando sobre ativação angelical, nós estaremos falando sobre destravamento, 5 níveis, né, de oferta, que é a oferta primícia, dízimo, esmola e gorjeta. Tudo isso nós vamos ensinar. Honra, nós vamos falar sobre honra, nós vamos falar sobre governo, episcopologia, nós vamos falar o lugar da mulher na igreja. Tudo isso aí, temas que muita gente não prega, não ensina, não esclarece, nós estaremos esclarecendo para a igreja de Cristo. Né? Qual é o lugar da mulher na igreja? Porque algumas pessoas dizem que mulher não pode pregar, mulher não pode fazer nada. Tinha um pastor que comunicou conosco, que disse que mulher não podia nem bater palma na igreja. Né? Não sei, eu acho que ele nasceu de uma jumenta, né? Porque para ele mulher não tinha valor, mas tudo bem. Ele, né, tendo 3 filhas, né, e tendo uma esposa, mas tudo bem. Então, uma das coisas que a gente fala é o lugar da mulher na igreja de Cristo. Né? Algumas coisas nós esclarecemos. Mulher pode ser apóstola, mulher pode ser pastora, pode ser profeta, mulher pode ser... Né? Tudo isso nós esclarecemos aí na escola, queridos. Então, nós teremos uma escola intensiva. A primeira escola nós vamos fazer 3 meses de um intensivão, assim vai ser muito forte, tá? 3 meses assim com esses temas, nós temos outros temas, mas nós vamos fazer 3 meses, 90 dias assim. E nós temos a nossa escola que nós fizemos também nas igrejas, amém? Então nós estamos aqui para servir o reino de Deus, amém? Ensinando. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, amém, queridos? Então não basta operar dons. Eu sei que tem muitos profetas, muitos apóstolos, muitos pastores, muitos líderes nos assistindo. Queridos, eu não estou aqui para ofender ninguém, tá? Não estou para ofender ninguém. Mas nós vemos um tempo onde muitas pessoas se dizem apóstolos por operar milagres. 1 Coríntios 12 e 28, em primeiro lugar Deus colocou na igreja, em primeiro lugar apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre e em quarto lugar aqueles que operam milagres. Então, operar milagres não é requisito apostólico, tá? Ainda que um apóstolo opera milagres. Então, se eu opero milagres, isso não me faz um apóstolo.
Então, só para a gente esclarecer que hoje, todo mundo que opera a cura, opera a libertação, ele acha que tem um só apostólica. Não, não é isso, queridos. Nós temos que entender um pouco da Bíblia, amém? Mas eu posso não ser um apóstolo, estar debaixo do manto apostólico, beleza. Debaixo do manto apostólico, debaixo do manto profético, Deus é contigo sempre. Amém, queridos? Eu quero agradecer a presença de todos na live, quero agradecer mesmo a presença de todos. Então, terça-feira que vem vai ser que dia? Dia 25 de janeiro. Nós estaremos aqui com amanhã já vamos preparar aqui um tema muito sugestivo. Nós estaremos aqui, O Bispo Antônio perguntando se vai ser semanal o quê? as lives. Sim, nós vamos fazer uma live. É que eu vi ali, ó, eu só não vi quem comentou. Nós vamos fazer a live toda terça-feira, tá? Toda terça-feira nós estaremos aqui fazendo a live. Amém? Nós estaremos aqui para abençoar a vida dos irmãos. Queridos, não sou dono da verdade. Amém? Mas o que Deus abre o nosso entendimento, procura aprender com aqueles que entendem, né? Se nós andarmos com sábio, nós seremos mais sábios ainda. Agora andar com tolo, nós vamos ser tolo, vamos ser ignorante. E aquele que não tem conhecimento de verdade, a crítica dele sempre o argumento dele sempre vai ser a agressão verbal. Então, queridos, eu consigo conversar com alguém que não acredita na mesma coisa que eu, ou não tem o mesmo entendimento com eu, e nós nos respeitarmos. Mas eu quero dizer para você, que Deus me constituiu como apóstolo, como um profeta, tá? Nós cremos no 5 ministérios, tanto que nós ungimos apóstolo, profeta, pastor, mestre e na nossa igreja, e evangelista, nós ungimos a nossa igreja, nós cremos nisso. Hoje estou fluindo mais no ministério do ensino, mas nós temos profeta dimensional aqui na igreja, e quando ora, o céu toca a terra. Eu quero que você entenda. Eu não acredito em igrejas, tá, que dizem que creem nos 5 ministérios, onde só existe um apóstolo como presidente e o resto é tudo obreiro. Respeito, mas eu não consigo acreditar que essa igreja se move nos 5 ministérios. Amém? Não levanta um evangelista, não levanta um pastor, né, não levanta um profeta, nem outro apóstolo, eles são soberanos. Não, queridos. A liderança não tem nada a ver com o ministério apostólico. Eu não posso fazer alguém ser líder, se nasce líder. Amém? Liderança é algo que nasce com você. Nós podemos aprender a aperfeiçoar a nossa liderança, mas liderança é algo que é o espírito de liderança, a gente nasce com ele. Amém, queridos? Respeito sempre. Eu quero abençoar a sua vida, senão nós vamos ficar aqui a noite toda, né, pastor Mateus? O pastor Mateus falou um pouco, mas nós vamos, muito em breve, nós estamos preparando aqui no escritório, vamos estar mudando, fazendo um estúdio, porque nós estaremos fazendo um podcast aqui, tá? Nós já compramos o material, vai vir uns microfones aí, nós vamos fazer podcast. Muitos homens e mulheres de Deus que estão nos assistindo aí, nós vamos chamar alguns deles para estar presente aqui conosco, participando do podcast, participando, né, de assuntos, para esclarecer alguns assuntos. Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Eu quero abençoar você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e guarde o teu coração para a bênção não roubar. Amém? Deus abençoe a todos. Até terça-feira que vem.